Nós acabamos de discutir os elementos, os itens pré-textuais que podem aparecer ou figurar nos trabalhos acadêmicos. Agora nós vamos falar sobre os elementos textuais e pós-textuais. Os elementos textuais, como eu disse anteriormente, é a parte textual do trabalho, até o nome já indica isso. É a redação, é o desenvolvimento do trabalho. De acordo com a ABNT, a título de exemplo, os elementos textuais são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. No entanto, essa estrutura ela vai variar de trabalho para trabalho. No projeto de pesquisa, nós vamos ter como elemento textual a introdução, os objetivos, a justificativa, metodologia, cronograma. Já no artigo científico, nós vamos encontrar como elementos textuais a introdução, a discussão, os procedimentos metodológicos, os resultados, as considerações finais. No resumo, por sua vez, nós vamos ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então veja que os elementos textuais, eles variam de trabalho para trabalho. O que nós precisamos entender para nós conhecermos e sabermos diferenciar os elementos textuais em qualquer trabalho é que eles correspondem à parte textual do trabalho, à redação, ao desenvolvimento. Sabendo disso, nós não vamos ter dificuldade de identificar essa parte em nenhum trabalho acadêmico. Após os elementos textuais, nós vamos ter os elementos pós-textuais, que é a terceira parte dos trabalhos acadêmicos. Os elementos pós-textuais é toda a parte que vem após o texto, que vem depois do texto. A ABNT vai citar como elementos pós-textuais as referências, os apêndices, os anexos e o glossário. A lista de referências é o primeiro elemento pós-textual e vai estar presente em todos os trabalhos acadêmicos, ou seja, é um item obrigatório em qualquer obra. As referências são uma lista numerada em ordem alfabética, onde vão se encontrar dados dos autores, livros, revistas e sites consultados para a criação do trabalho. São todas as obras utilizadas como base para o trabalho. Os apêndices, por sua vez, eles são elementos pós-textuais opcional, ou seja, eles não são obrigatórios. Fica a critério do autor do trabalho utilizá-los ou não. Os apêndices, eles são, portanto, documentos criados pelo próprio autor do trabalho, agregados à obra para fim de apoio à argumentação. Nesta parte são incluídos os questionários, entrevistas, tabulações de dados e outros. Ou seja, é tudo que foi criado ou construído pelo autor. O anexo ou os anexos também são outro elemento pós-textual opcional. Só que, diferente do apêndice, ele é composto por documentos, imagens ou materiais que não foram produzidos pelo autor do trabalho, mas foram utilizados por ele no decorrer do trabalho. No próximo vídeo, nós falaremos especificamente sobre a diferença dos apêndices e anexos, então aguardem um pouquinho. Por fim, como último elemento pós-textual, nós temos o glossário. O glossário é um item opcional, ele não é obrigatório, fica a critério do autor utilizar ou não. O mesmo trata-se de uma listagem que contém as palavras desconhecidas ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, seguido dos seus respectivos significados. Em suma, resumindo tudo que nós vimos até agora, nós podemos perceber que os trabalhos acadêmicos, a partir da NBR 14724, eles são compostos por duas partes. A parte externa, que é tudo aquilo que vem fora do trabalho, como a capa e, em alguns casos específicos, em alguns trabalhos, a lombada. E a parte interna, que é composta pelos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. É importante nós salientarmos que as partes que compõem os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, elas vão variar de trabalho para trabalho. Em alguns trabalhos, nós vamos encontrar todos esses elementos que nós apontamos agora, que correspondem aos elementos pré-textuais, ou textuais ou pós-textuais. Em outros, não. Por quê? Porque vai depender de trabalho para trabalho. A estrutura de uma monografia em relação aos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, vai ser diferenciada da estrutura de um artigo científico, que por sua vez vai ser diferenciada da estrutura de um fichamento, de um resumo.
Então, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, eles vão figurar, eles vão aparecer de forma diferenciada nos diferentes trabalhos. Mas, no geral, são esses os elementos que nós vimos agora que correspondem à estrutura pré-textual, textual e pós-textual. Então, acredito que nós contemplamos todas as informações da NBR 14724. Beijos, espero vocês na próxima.